Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos à questão de número 31 do nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Hoje, na questão de número 31, nós vamos falar da Santa Missa, a celebração litúrgica da Eucaristia. Bem, nós estamos aqui então hoje para falar daquilo que é o mais importante na vida do cristão. Então, a missa é a ação mais importante que nós celebramos. E quando dela nós participamos, nós devemos fazer com maior devoção, maior interesse e extrair da missa todos os frutos que dela emanam diretamente do próprio Cristo. Então, a missa, na missa, se renova, se atualiza o sacrifício de Cristo que ele realizou na cruz, uma vez por todas, para a salvação do gênero humano. Então Jesus nos salvou e esse sacrifício de Cristo, que se realizou no Calvário, ele é atualizado em toda a Santa Missa que se celebra. Então ela é o ápice, como nos diz o Catecismo, como nos diz a Instrução Geral do Missal Romano, todas as atividades da Igreja, tudo nos direciona para o altar, né? A tudo se ordena a Eucaristia, o Catecismo vai dizer isso. Todas as ações da Igreja, tudo precisa nos levar para o altar. A missa, como nos ensina, ela é o céu na terra. Então, as partes da missa. Então, nós vimos aqui, primeiro, a nossa participação na Eucaristia. Agora, as partes da missa. A liturgia da missa, ela se desenvolve conforme uma estrutura fundamental conservada através dos séculos. Nós sabemos que a missa aí, ela consta de duas grandes partes, duas grandes mesas, mesa da palavra e mesa da Eucaristia, a mesa da palavra com toda a sua introdução para poder chegar até ela, e a mesa da Eucaristia também. Então, liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem um único ato de culto, formando aí a beleza da Santa Missa, né? Esses dois grandes momentos. Os ritos iniciais têm caráter de introdução para a liturgia da palavra. Quando o sacerdote se dirige ao altar, reza, canta o introito, o sacerdote beija o altar em sinal de veneração, porque o altar simboliza Cristo, e aqui é importante dizer isso, né? O altar é Cristo, por isso quando nós passamos em frente ao altar de qualquer igreja, mesmo quando não se está se celebrando a missa, nós fazemos, né, uma vênia, né, que é uma inclinação leve do corpo, não é ajoelhar seria genuflexão, com o joelho direito no chão, é uma vênia, nós estamos reverenciando o altar, porque como nos ensina o Catecismo, o altar, Cristo ele é sacerdote, altar e cordeiro, né? Cristo ele está presente na pessoa do sacerdote, ele está no altar e ele também é vítima. Então Cristo é sacerdote, altar e cordeiro, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Depois ele saúda os fiéis e convida a reconhecer seus pecados, rezando o confiter, né? O confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, ou outra fórmula daquelas aprovadas pela Igreja, que se encontra lá no Missal Romano, aquele livro vermelho que é o livro do altar. Ainda que este ato penitencial não tenha eficácia de sacramento, e o pecado mortal só é perdoado pela confissão, temos de arrepender-se sinceramente dos nossos pecados. Então, nesse momento do ato penitencial, os pecados leves, né, com arrependimento, eles são perdoados. Mas o pecado mortal, ele precisa ser confessado. Finaliza o rito inicial com a recitação do canto do Kyrie, quando previsto do Glória, seguido da oração de coleta. Então, toda essa introdução tem um caráter de exórdio, está nos preparando para aquilo que virá depois, que é a liturgia da palavra. Nesta parte da missa, distinguem-se os seguintes momentos: leituras da Sagrada Escritura, né? Nos domingos e festa são 3, uma do Antigo Testamento, outra do Novo e a terceira o Evangelho. Nos dias feriais são lidas só 2, sendo a última sempre do Evangelho. Entre uma leitura e outra canta-se ou recita o Salmo responsorial como uma resposta que todos repetem, né? Então, dia de semana,
nós temos as leituras feriais, né? Uma leitura do Antigo Testamento, exceto no tempo pascal, e o Salmo responsorial em resposta à primeira leitura, e depois a leitura do Santo Evangelho, né? Isso daí é concluído a parte da palavra. Depois nós temos a homilia. O sacerdote explica as verdades reveladas por Deus e ensinadas pela igreja para nos instruir na fé e nos animar a melhorar a nossa vida, tomando consciência, né, do que se leu e do sentido da celebração. Então a homilia ela tem essa característica, né, de explicar a palavra de Deus para que a gente possa então aplicar isso à nossa vida nos dias de hoje. Depois nós temos a profissão de fé, quando é o caso nas missas dominicais ou nos dias de solenidade, nos dias de guarda, né, principalmente domingo e solenidades se recita o creio. É o ato solene no qual confessamos nossa fé, recitando o credo, rezamos em pé, inclinando a cabeça em sinal de respeito ao dizer: e se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Quando se faz menção à encarnação, nós fazemos uma leve inclinação. Então essa aí é a profissão de fé. Nessa profissão de fé está contido o conteúdo da nossa fé, aquilo que nós cremos. Os 12 artigos do credo católico está aí, né, no credo. Depois a oração universal, ou a oração da Assembleia, ou a oração dos fiéis. Com essa oração pedimos pela igreja, pelo Papa, pela hierarquia, pelas autoridades civis e por todos os homens, em especial pelos mais necessitados. Então esse momento é o momento de pedir por isso, né? A gente se pede pela igreja, a gente pede pelo Papa, pela hierarquia, pelas autoridades civis, pelas pessoas que passam necessidades, pela realidade da nossa comunidade paroquial e etc. Esse é o momento disso. Então aí nós terminamos a primeira parte, que é a liturgia da palavra, com a sua preparação, culminando aí na leitura do Evangelho e o que segue depois, a homilia, né, a profissão de fé e a oração dos fiéis. E vamos aí para a segunda mesa, que é a mesa da Eucaristia. Essa é a parte principal da missa, que renova mediante a consagração o sacrifício da cruz. Então, as partes principais aí são a apresentação das ofertas, ou ofertório. O sacerdote oferece a Deus pão e vinho, que são a matéria do sacrifício. Com o pão e vinho pode ser levado outros dons para serem repartidos com os necessitados. O sacerdote convida a oração, pedindo que o sacrifício da igreja seja agradável ao Senhor. Ele diz lá: orai, irmãos e irmãos, para que esse nosso sacrifício, né? E aí os fiéis respondem: receba, Senhor, esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Nós respondemos a essa oração. Isso é o convite, né, a cada um de nós. Depois nós temos o prefácio, né? É um canto de louvor e de ação de graças, ao se recordar as maravilhas de Deus, que se concluiu com o cântico dos anjos no céu, né? Então o prefácio ele vai ser concluído lá com o santo. Santo, 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 né? Ele é considerado um canto de louvor a Deus. E aí nós temos vários prefácios na Santa Missa. Tá? Aqui, irmãos, só fazendo um pequeno pausa, né, uma aspas, aqui estou falando da missa de maneira bem genérica. Aqui nós poderíamos aprofundar muito mais, mas daria um vídeo muito grande para poder explicar a profundidade de cada detalhe aqui, né? Mas só para que a gente possa saber. Eu volto a dizer, o Catecismo em 60 questões é algo muito genérico, mas é algo muito importante, que nos coloca dentro daquilo que é o principal da fé de cada um de nós católicos, né? Então nós temos aí o prefácio. Depois nós temos a oração eucarística, que é logo após o santo, também chamada de cânon, cujo centro é a consagração, no qual o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo e com a intenção de consagrar as mesmas palavras que ele disse na última ceia. Nesse momento, Jesus Cristo se faz realmente presente sobre o altar, renovando o sacrifício redentor de sua paixão e morte. É o momento de se fazer atos de fé e pedir a Jesus pelos vivos e pelos mortos. Então aqui está o ponto central, né? A oração eucarística que culmina, né, na transubstanciação. Naquele momento da epiclese, quando o sacerdote impõe as mãos e ali
Como nos diz os santos da igreja, Jesus desce do céu as palavras do próprio sacerdote, que na realidade ali é o próprio Cristo. Quem consagra é Jesus, por isso nós dizemos que o padre na missa ele é in persona Christi, ou seja, ele age na pessoa de Cristo cabeça, e ali naquele momento Jesus ele vem realmente presente. Por isso naquela hora nós podemos ali colocar todas as nossas intenções, que já colocamos na oração de coleta, mas ali nós podemos ainda mais se entregar diante desse mistério do altar. Depois nós temos o rito da comunhão. Começa com a breve monição que introduz a oração do Pai Nosso, que é acompanhada com outras orações. O sacerdote então apresenta a sagrada forma. Eis o Cordeiro de Deus. E os fiéis continuam com o sacerdote. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizer uma palavra. Fazendo um ato de humildade e de fé. A melhor maneira de participar da missa é através da participação na comunhão, estando na graça de Deus e devidamente preparado. Se não se vai comungar, é aconselhável fazer-se então uma comunhão espiritual. Depois nós temos o rito de conclusão, com a saudação e a bênção final, termina a missa. Tendo-se comungado, convém fazer a ação de graça por uns minutos. Aqui a ação de graça é algo muito importante, é algo que a gente precisa se recolher após a comunhão para poder vivenciar bem o céu que está dentro de nós, ou aqueles que não comungam sacramentalmente, fazer, então, um bom momento de adoração ali, um bom momento de comunhão espiritual com o Senhor. Participação dos fiéis na missa. Durante a missa, os fiéis participam dialogando com o sacerdote, recitando várias orações, além de cantar. Ajoelham-se, convém apresentar as orações e respostas para participar dignamente da Santa Missa. Então nós não vamos, a gente costuma dizer, nós não vamos assistir à missa, nós vamos participar da missa. Nós precisamos purificar bastante a nossa linguagem para poder dizer isso. Primeiro mandamento da igreja: ouvir missa inteira aos domingos e festas de guarda. Aqui entramos agora num ponto maravilhoso. Para ensinar-nos a importância da missa e ajudar-nos a cumprir o terceiro mandamento da lei de Deus, a igreja obriga, sob pecado mortal, a participar da missa aos domingos e festas de guarda. Então, é pecado faltar à missa aos domingos, sem justa causa? É pecado. É pecado. Aqui se aplica o bom senso, É claro que aqueles que estão impedidos de ir até a Santa Missa, eles não cometem pecado algum. Quem está doente, quem está tomando conta de um doente que não pode deixar sozinho, questões de trabalho, que a pessoa não pode estar naquela missa ali, ou pessoas que fazem plantões direto e não conseguem. Então tem situações específicas, que a gente acaba ficando desobrigado. Mas faltar à missa aos domingos sem motivo grave, é pecado mortal, nos ensina a Santa Mãe Igreja. Essa obrigação começa uma vez cumpridos os 7 anos, para aquelas pessoas que gozam habitualmente do uso da razão e não têm impedimento. Então, a partir dos 7 anos do uso da razão, nós estamos obrigados aí a participarmos da missa. A igreja deseja que participemos da missa não porque está mandando, mas por iniciativa própria, com generosidade. Inclusive, aconselha aqueles que podem participar diariamente da Santa Missa. A razão é clara. A missa é o centro e a raiz da vida da igreja e de cada um dos cristãos. E é o culto por excelência oferecido a nosso Pai do céu. Se tivermos consciência de que o que ela representa em nossa vida e na vida da igreja, nós faríamos todo o possível para não perder nenhuma missa. Então aqui está a beleza do que é a Santa Missa. Bom, irmãos, então vamos para os nossos propósitos. Bom, temos 2 propósitos aqui para a gente viver nesse estudo de hoje. Viver bem a Santa Missa, participando nos diálogos, cantos e cuidando da postura. Então, primeiro propósito. Segundo propósito, nunca deixar de ir à missa dominical e de preceito, e dela participar em outros dias, sempre que possível. Tá aí os nossos propósitos desse estudo aí. Foi o 31º, estudo do Catecismo em questão de número 31, do nosso estudo em 60 questões. Vamos avançando com a graça de Deus, pedindo que Ele continue nos abençoando.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.